prazer imenso, tá? Né? Mais uma vez aqui no Lar de Maria. Espero que esteja sempre, né? Muito bom estar aqui. É aquele tipo de lugar que a gente chega de um jeito e sai de outro. Foi assim que eu me senti na minha primeira oportunidade de estar aqui na casa. De antemão, eu peço desculpa, né, ao pessoal da casa, que cuida aí dos bastidores, que hoje eu não cheguei pontualmente, eu dei uma atrasadinha, mas foi um erro de agenda meu, não poderia vir hoje, mas eu me esforcei para chegar. Obrigada, viu? Dia de 15 em 15 dias, na segunda-feira, eu faço terapia 6 horas. Eu tentei remarcar a terapia e não consegui de jeito nenhum. Mas eu pensei, não, Deus vai ajudar, que vai dar para fazer tudo e vai dar certo. Então, a gente tem que juntar, né, a nossa prioridade física, espiritual e emocional. Porque se a gente deixa um de lado, também a gente está fazendo errado. Se eu não fosse lá hoje, eu ia conseguir daqui só 15 dias. E se eu não viesse aqui, eu também ia perder uma oportunidade muito grande de crescimento. Quando a gente tem de aprendizado, né? E quando a gente tem a nossa meta e objetivo das coisas que a gente quer, basta confiar que Deus sempre nos traz aquilo que a gente precisa. Então, eu sempre gosto muito de frisar isso, que somos todos abençoados, tá? Estar aqui num lugar desse, que existe uma preparação do tamanho de um monte de coisas e pessoas que a gente não tem nem ideia, né? Quanto o físico, o material, ele é movimentado aqui para que isso aconteça, mas principalmente quanto que o campo espiritual desse lugar, né? Que os hospitais acima, que recebem, né, os espíritos inferiores, que estão precisando ali de ajuda, tudo que é movimentado para que a gente esteja aqui nesse momento hoje. Então, nada melhor do que a gente cultivar no nosso coração a gratidão. Por mais que às vezes a gente venha de um dia corrido, de tempo sofrido, de dor, de sofrimento, de angústia, de questionamentos, que a gente tenta, né, buscar entender tudo aquilo que a gente pensa, sente, age, ou às vezes a gente também nem quer entender nada, a gente só está sentindo. Estar aqui hoje, neste lugar, é um lugar que muitos e muitos espíritos encarnados, desencarnados, queriam por consciência espiritual estar. Mas Deus, na sua suprema inteligência, amor e sabedoria, escolheu cada um de nós para estar aqui. Então, todas essas cadeiras vazias representam isso, que nós somos os escolhidos dessa noite. Vazias entre aspas, né? Porque a gente sabe que existem, né, os nossos irmãozinhos que vivem no outro plano, que as ocupam. Mas trazendo para o mundo físico, que é o mundo que a gente vê, que a gente tem contato, se tem-se uma ideia disso. Que as cadeiras vazias representam o quê? Lugares de pessoas que queriam estar aqui, mas não podem estar. Algumas até têm consciência da necessidade, outros ainda inconscientes. Mas todos com a necessidade e a busca de estar presente. Então, nada melhor do que a gente começar a nossa noite de hoje com a eterna gratidão. Cultivar a gratidão de estar aqui. Quando você ouvir falar que a gratidão cura, a gente não deve jamais duvidar disso. Porque a gratidão, ela nos faz sentir vivos, com o pé no chão, e a gente começa a acreditar que tudo acontece por um motivo, existe algo muito maior governando cada um de nós que a gente não tenha a consciência ainda. A gente saiu agora recentemente do período, né, da Páscoa, ali da ressurreição do Cristo, da morte dele. Então é sempre importante a gente tentar entender todas as mensagens que Cristo quis passar para nós enquanto ele estava vivo aqui na Terra, né, enquanto ele passou. E no domingo de Páscoa eu assisti uma palestra na casa espírita que eu gosto de frequentar aos domingos, que eu achei uma frase excepcional que eu escutei. E eu levei isso no meu coração de uma forma que eu queria que cada um de vocês, se não conseguissem sentir, pelo menos pensassem nela depois. Que não foi a morte de Jesus que nos salvou. Porque a gente pensa, né, que ele estava lá na cruz para salvar nós. Mas foi a própria vida daquele homem que salvou quem somos hoje.
Porque até hoje a vida daquele homem influencia quem nós somos. E aquela morte só aconteceu porque Jesus queria que ela acontecesse, porque ela já era programada. Então foi a vida dele que nos salvou. E a gente, pelo contrário, a gente acha que foi a morte. A gente foi educado para achar que a morte dele, que o sacrifício que ele passou ali, as dores que ele sentiu fisicamente naquele dia, né? Porque dor moral aquele homem não tinha. Então foi a vida dele que nos salvou. Então quando a gente fala em vida, como que a gente tem que olhar esse Cristo? Como que a gente tem que olhar? A gente saiu desse período, está até um pouco distante, né? Já tem uma semana aí. Mas eu acho tão importante, eu friso tanto falar de Jesus, porque coisas que eu escutei que vêm, né, da vida deste homem, transformam tanto a minha vida, porque essa frase começou a transformar a minha vida de novo. Porque eu parei de olhar para a morte. Quantas vezes a gente olha para a morte? A gente passa uma vida olhando para a morte. E a morte é uma coisa que a gente olha e corre dela, né? Ao mesmo tempo que a gente passa uma vida olhando para o dia que a gente vai morrer, para o dia que os nossos pais vão morrer, se eu perder tal pessoa, a gente vive uma vida para a morte, mas a gente vive uma vida correndo da morte. E quantas coisas a gente deixa, que a gente não deixa morrer dentro de nós, que precisam ser mortas. Uma das lições mais bonitas do Evangelho, realmente, é aquele Jesus pregado na cruz. Porque ali ele nos ensinou várias coisas. Uma delas, que é a base, né, do Espiritismo, que sim, existe vida após a morte. Então ele voltou naquele momento para provar que ele era realmente tudo aquilo que ele veio falar, não, que ele deu de exemplo. Mas o mais importante que eu tirei nessa Páscoa de reflexão para mim, que eu acho importante trazer para vocês, quantas coisas que nós temos a necessidade de deixar morrer dentro de nós e que a gente está ali aguando todos os dias. Quantas coisas que a gente precisa que morra dentro de nós para que a gente tenha vida. Mas a gente prefere aguar, né? Retardar aquela morte. O que a gente precisa deixar que morra em nós para que a gente renasça? Quantas vezes a gente já se viu ali naquela linha, né, de cruzada, você falava assim, se eu der um passo para lá, eu dou minha morte. Se eu ter essa atitude, se eu tomar essa decisão, para mim é o fim. E quando talvez você nem escolheu, você foi impulsionado, você foi levado a tomar aquela decisão. Ou quando você viu, você já estava lá do outro lado dessa linha, e você acorda num belo dia, num domingo, ou numa segunda-feira, você está ali meio-dia, e você olha para a vida e sente aquela gratidão e fala, ainda bem que eu ultrapassei essa linha. Ainda bem que eu ultrapassei essa linha da morte. Aquilo que para mim era julgado como morte, me libertou em vida. Quantas vezes esse medo, né, de que algo vai morrer na nossa vida, de que uma pessoa vai se embora da nossa vida, ou que realmente a morte, né, física de alguém que se vai, nos paralisa aqui. Quantas vezes uma separação, uma separação de corpos físicos, seja de pessoas que ainda estão encarnadas ou encarnadas para desencarnar, a separação dos nossos bens materiais, quando a gente perde algo físico, algo emocional, quantas vezes isso nos impede de viver, de realmente ter a vida. Então, se a gente for olhar naquela tarde em que Jesus foi crucificado, a gente consegue tirar muitas lições para a gente falar muitos e muitos e muitos dias. Por isso que aquela frase me tocou de uma forma tão profunda, que o que nos libertou naquele dia não foi aquilo que a gente aprendeu na catequese, ou que a gente escutou os nossos pais nos ensinar quando ele ia falar de Deus, de Jesus. Não foi aquela morte que me libertou, foi a vida daquele homem até o dia dele morrer que me libertou. Foi a vida daquele homem que libertou libertou cada um de nós. Porque se não fosse a vida daquele homem, quando eu falo, não é dos milagres que ele fez. Às vezes eu sou até um pouco insistente em bater nessa tecla, mas eu acho que foi tão fundamental para mim. E quando eu gosto um pouco de frisar isso, porque talvez a gente leve
né? Muito sim, só pro lado espiritual. Então eu tô indo ali no centro, eu vou ali tomar um passe e tal, e eu vou escutar palestra, eu vou dar uma melhorada ali no meu campo espiritual. Eu quero falar para vocês que eu sou a prova viva de que quando eu comecei a entender um pouco de como funciona esse mundo espiritual, de como, quem Jesus foi, quem Maria foi, o que Deus espera de nós, quem é a espiritualidade, a minha vida material se transformou. O meu ser material se transformou, lógico, a gente é uma obra inacabada, ninguém é perfeito. Perfeito foi só ele. E ainda assim errou, né? Que a gente não vai saber. Porque a gente, né, tem essa vibração e mesmo assim deve ter errado com alguém em algum momento. Não dá pra saber. Se a gente até viveu lá naquela época, não tem como a gente afirmar porque existe o véu do esquecimento. Então a gente precisa dar essa chance para nós mesmos. Dar essa chance de caminhar com os ensinamentos daquele que só veio realmente para nos libertar. Então, a gente tem que parar de ir nos centros religiosos, seja qualquer um que você procurar, e parar de ficar como se nós e Jesus fosse uma coisa muito distante, porque a gente tem essa sensação, né? Parece que Jesus está lá longe. E aquilo que a gente fala é 2000 anos atrás, nossa, que longe. E quando a gente começa a entender tudo que ele tentava nos mostrar e começa a trazer isso para a nossa vida, no outro dia que eu estive aqui, eu até falei sobre onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Uma frase de Jesus, tem outra também que é sensacional, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então será que isso que ele queria nos passar está tão longe da nossa realidade assim, ou eu posso trazer para a minha vida? É lógico, né, que quando a gente vai trazer para a prática, o negócio não é tão fácil como a gente quer, ou imagina, ou espera que seja. Mas é porque a gente também tem um defeito muito grande. A gente passa uma vida adoecendo. Você passa uma vida fazendo escolhas erradas, inconscientemente, acredito, às vezes, outras vezes você até sabe o que está fazendo. Você passa uma vida tendo uma vida um pouco desregrada. E aí quando você vai bater seu joelhinho ali no chão, você vai pedir alguma coisa para Jesus, ou para Deus, ou para quem você acredita, você automaticamente acha que você tem que receber aquilo já tudo resolvido. E é muito estranho. E eu tenho eu já me recordo de pedir 3 vezes com fé para Jesus. Com fé mesmo, mas as 3 vezes que eu pedi, foi as 3 vezes que eu mais senti dor na minha vida. Eu estava com muita dor e eu falei, Jesus, eu não aguento mais viver isso. E no outro dia, a dor não deixou de existir. Passaram semanas, aquela dor piorou. E as outras 2 vezes eu me questionei, né? Mas, Jesus, eu não te pedi para você me ajudar com a dor, eu estou sentindo mais dor. Aí, depois o negócio melhorava, aquilo que eu tinha pedido tinha entrado no lugar, tinha entrado no eixo, mas eu tinha até esquecido, né, do que eu tinha pedido. Só que dessa última vez que eu pedi para ele, que eu estava com muita dor, e que ele veio me ensinar sobre isso. Então, talvez você está passando por um momento de dor e você está pedindo a Jesus o alívio dessa dor. O alívio dessa dor inclui caminhar por ela. O alívio da dor inclui passar pela dor. Não tem como você dar um salto por ela. Não tem como você adentrar numa casa e não enxergar o que está dentro dela. Não tem como você pular um telhado, ou subir aqui, passar pelo telhado e depois voltar para trás e fingir que nada aconteceu. Isso faz parte. Então, todas as vezes que você lidar com uma dor, é porque você está num movimento de crescimento. Todas as vezes que eu estou em contato com as minhas angústias, é porque eu estou num movimento de crescimento. E nesse mesmo dia que eu falei que eu escutei que Jesus nos salvou, foi com a vida dele, eu escutei uma coisa que eu trouxe muito para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês, que talvez vocês também possam levar para a vida de vocês. Que nos desertos da nossa vida, naqueles momentos terríveis que a gente passa, e que incrivelmente a gente está sozinho, é porque a gente tem que passar sozinho. É aquele lugar que a gente tem que estar sozinho. Então o deserto da sua vida, ele vai ser solitário, ele é só.
Eu digo enquanto outros encarnados. Porque quantas vezes a gente começa a passar por um monte de problema e a gente parece que o mundo fez assim, né? E a gente ficou sozinho lá no meio daquela bolha, no meio da multidão. E parece que ninguém enxerga o que eu sinto, ninguém valida a dor que eu carrego. Parece que o meu choro não vale para ninguém. Mas nesse deserto que você está passando nesse momento, é porque você precisa estar ali só, em questão de pessoas físicas. Então esse deserto ele é solitário. E a gente se revolta e fica estacionado, fica na zona de conforto. Então todas as vezes que você entrar num deserto da sua vida, que você vai ter que caminhar dentro de você mesmo, esteja forte, resiliente e confiante. Porque quando a gente confia, quando a gente é grato, a gente começa a sintonizar-se com o que a gente verdadeiramente é. Porque enquanto a gente vive disperso, que a nossa mente está cada dia mais longe, que a gente está ligado no que eu posso ter agora, né? No que eu consigo resolver agora. Viver o momento presente é a coisa mais importante que tem. Eu estou aqui, eu preciso de tirar tudo que eu tenho de proveito desse lugar, desse momento aqui agora. Tudo que eu estou falando para vocês, eu preciso de tirar e levar para a minha vida. E o que vocês escutarem que sai das palavras da minha boca, não necessariamente sejam minhas, ou que uma espiritualidade, ou que um amigo chega e te fala, vocês têm que tirar proveito. Mas, infelizmente, a gente foi criado porque a gente resolvesse as coisas da nossa vida muito rápido. E que a gente não lidar com as dores que a gente sente. Eu até estava no psicólogo e cheguei a comentar isso com ela agora, mas é um pensamento meu de muitos dias. Que eu acho, né? Não sei se é porque eu tenho, uns 8 anos de terapia. Mas deve ser por isso. Que eu acho que emoções, como lidar com as nossas emoções, tinha que ser uma matéria que tinha na escola. Para você entender o que você sente. Porque tem hora que você tá com sede, você tá achando que você tá com fome. A gente nem se conhece. Tem hora que a gente tá angustiado ali porque tá se sentindo sozinho e a gente acha que a gente é depressivo. A gente nem se conhece, a gente nem sabe o que a nossa emoção quer falar. A gente não sabe o que a gente sente. Então isso tinha que vir uma matéria da escola. Você sabe por quê? Porque na hora que essas emoções elas vão sendo guardadas, porque Deus de criança, a gente nota, né, aquela super proteção dos pais, que é a coisa mais fofinha que existe. Mas na hora que vira adulto, já está na minha idade, que é dos 30 para cima, essa super proteção, ela cai assim, ó. Ela vem assim no meio das suas costas e fala, agora, porque nem papai nem mamãe vai conseguir acudir. Então a gente, em qualquer contato que a gente tem com a dor, a gente é brevemente, rapidamente tirado. Então se o meu filho vai ser frustrado, deixa eu tirar ele. Se eu estou sendo frustrada, deixa eu sair. Se quando eu comecei a sentir minhas primeiras frustrações, enquanto ser humano, se eu tivesse sido colocado à prova gentilmente, né, pela pessoa que conduziu a minha vida, talvez eu lidaria muito melhor com muitas coisas que eu lidei. Então, por isso que eu acho muito importante esse conhecimento que a gente tem que ter daquilo que a gente sente. Quem fala muito isso é nutricionista, fome emocional. A gente, às vezes, você tá ali daquela fome, você acabou de comer e tá com muita, muita fome. A gente não sabe o que a gente sente, né? A hora que a gente quer. E quem não sabe o que quer, para onde que vai, qualquer coisa que te oferecerem, tá ótimo. Por que eu falo que, até na minha outra palestra, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, me libertou de muitas coisas. Porque tudo que me ofereciam, para mim estava ótimo. Podia ser só isso aqui. Estava ótimo. Por quê? Porque eu nem sabia o que eu queria. Eu, Jéssica, nunca tive noção do que era um tesouro, o que era verdade na minha vida. O que era bom para mim. A gente sabe realmente o que é bom pra gente? A gente acha que sabe, muitas vezes. Não, eu acho que bom pra mim é ter uma pessoa assim, assim, assada. Eu acho que bom pra mim é comer aquilo, aquilo outro. Não, eu acho que bom é
eu ir na terapia, eu acho que se eu fazer atividade física é bom. Isso, a gente é instruído a acreditar no que o mundo nos fala. Então, o bom é comer verdura igual todo mundo come, o bom é tomar vitamina igual todo mundo toma, é ir fazer atividade física igual todo mundo faz, é ir na terapia, é ter um relacionamento e tal. A gente está tão acostumado ao mundo, Deus de sempre, ordenar o que a gente sente, quando a gente sente, e infelizmente como a gente sente, que a gente nem tem opinião própria mais. Tem até uma frase muito engraçada, que geralmente é os homens que usam, né? O amigo chama ele para fazer alguma coisa, e ele fala assim, eu vou perguntar para minha mulher se ela quer que eu vou. Se ela quer que eu vou. Ou seja, então a gente está sendo o tempo todo. Aí, ó. Não, vou perguntar para minha mulher se eu quero ir, né? Pior ainda, vou perguntar para ela se eu quero ir. Porque a gente não tem a opinião própria, a gente não tem palavra para falar. Não é para os outros, é porque a gente se engana muito. Porque a gente tem uma coisa de falar assim, eu preciso aprender a falar não para as pessoas. Eu discordo disso de um tanto. A gente precisa aprender a falar sim para nós mesmos. O não para o outro é consequência. Então, se eu começar a falar não, você é uma pessoa insuportável. Ninguém vai gostar de mim. Agora, eu preciso aprender a falar não para mim. E falar sim para mim mesmo. Sim para o que é essencial para a minha vida. Sim para que eu possa entender que no deserto da minha vida eu vou ter que estar sozinha mesmo, porque eu vou sentir angústia. E essa angústia não é porque alguém falou alguma coisa comigo que eu não gostei, é porque a pessoa falou alguma coisa e refletiu um pouco de dor meu. Aquele trauma muito antigo, talvez é lá da época da escola, ou foi o papai e a mamãe que provocou. Mas a gente está tão iludido, a gente está tão dormindo no mundo, que ao mesmo tempo que a gente é condicionado a acreditar em tudo que o mundo acredita, a gente ainda joga a culpa de tudo que a gente sente no mundo. Então, se acontecer alguma coisa muito ruim comigo, é porque as pessoas são ruins, o mundo é ruim, aquela pessoa fez e falou, e a gente nem se questiona por que a gente sente. Se alguém veio e falou alguma coisa comigo, ou eu senti um olhar diferente aqui na casa, ou alguém fez um burburinho aí enquanto eu estava falando, não aconteceu, tá, gente? É só dizer. Aí eu vou falar assim, nossa, a pessoa não gosta de mim. Talvez a pessoa está ali no momento difícil dela, ela nem está conseguindo prestar atenção. É um problema dela. É uma coisa que eu venci na terapia depois de 7 anos a entender. Hoje eu sinto no meu coração. E eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Que tudo que a pessoa faz, ela faz relacionado a ela faz com que ela sente. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma dor da rejeição muito grande. Então, todas as vezes que alguém me negava alguma coisa, eu me sentia rejeitada. Mas eu fui entender que aquela pessoa, ela nega alguma coisa pelos motivos dela, porque ela também tem um monte de dor, porque ela também tem um monte de problema. E aí a gente se acha o centro do mundo, a gente acha que a gente é o sol. Então, tudo que todo mundo faz é porque é pra mim. Né? Relacionado a mim, tá doido? Isso é por causa de mim. Se a pessoa fez, se ela falou, se ela olhou torto, é porque eu sou alecrim dourado. Todo mundo tá fazendo por causa de mim. E aí a gente não se questiona, por que eu senti isso? Por que isso doeu demais? Por que um olhar, né, desviado, meio torto, faz doer tanto? Aí quando a gente ainda se pergunta, a gente fala porque aquela pessoa é mal educada. Então no centro espírita não respeita nem a pessoa que está falando lá na frente, é um mal educado. Então, o nosso passo para a vida é entender aquilo que somos, aquilo que sentimos, os nossos exemplos que a gente tem, as coisas que a gente pode se apegar, aos lugares que a gente pode ir para nos fortalecer e nos fazer melhor. O que eu posso fazer hoje para eu ser melhor? O que eu posso escolher na minha vida para que eu tenha o futuro que eu desejo? Porque todo mundo deseja paz, tranquilidade, deseja viver uma vida boa, deseja ter, né, uma consciência livre, tranquila, ter uma condição financeira que consiga se manter, porque sim, a gente precisa disso. Porque talvez a gente escuta muito em casa espírita, né? Vamos desapegar dos bens materiais. E isso tem sim uma verdade. A gente não pode deixar o dinheiro ser o nosso dono. A gente que tem que ser o senhor do dinheiro. Não é ele que é o meu senhor. Mas a gente
vive para que o dinheiro seja o nosso Senhor. Quantas vezes a gente é condicionado a isso, né? Então eu trabalho loucamente porque o dinheiro é o meu Senhor, eu preciso acumular. Não, mas é porque, sim, a gente tem as nossas necessidades. E trabalhar e ganhar bem, e trocar de carro, e conseguir manter uma vida sua e da sua família, das pessoas que você ama, em um nível melhor é super essencial. Desde quando eu sou o Senhor daquilo e não aquilo é o meu Senhor. Quando eu digo meu Senhor, que aquilo não domina quem eu sou. Porque era abrir mão de tudo também. E falar assim, que a gente conhece muita gente, eu sou desapegar demais do mundo material. E também a pessoa não faz nada. Ela não trabalha, ela não contribui com nada, ela não tem utilidade nenhuma. Será que essa pessoa, ela tá melhor ou pior daquela pessoa ignorante? Daquela pessoa que é cheia de orgulho e vaidade por causa do dinheiro? Se a gente colocar um do lado do outro, quem que é pior, quem que é melhor? Os dois estão lutando pelas mesmas causas. Só que um com o dinheiro, o outro está lutando com a preguiça. Então ele fala que a humildade dele é porque ele usa a preguiça dele como humildade. Nossa, porque eu sou muito humilde. Então a gente não se coloca no mundo, a gente não se coloca a dispor das coisas. E foi isso que o Cristo fez. Em vários, das suas passagens, é isso que ele mostrava, que a gente precisava de ter utilidade para o mundo. Hoje em dia, esses coaches, de internet, eles falam uma coisa, mas isso é muito real. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ser útil. A pessoa, quando ela não tem utilidade, ela não ganha dinheiro. Trazendo mais para um lado material. Então, a gente está perdendo um pouquinho disso. A gente está usando, tipo assim, eu estou aqui para representar quem eu sou, Eu tenho que trazer aqui as minhas questões, porque eu quero qualidade de vida, tem que ter também. Mas cadê a nossa utilidade? Cadê a nossa busca, a nossa melhora, a nossa entrega? Cadê perguntar para nós mesmos aquilo que a gente... Nossa, tá na hora. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem de entrega, de melhor. Mas essa entrega, ela começa lá na casa de Jesus. Mas não é aquela alvorada, não. É nessa casa onde Jesus mora. Então é nesse lugar que eu tenho que começar a pedir a Jesus para me ajudar a habitar. Porque se eu for sozinha também é sofrido. Entrar nessa casinha aqui sozinha é difícil. Não vai existir um ser humano no mundo que vai conseguir te conduzir até lá. Que vai te fazer passar mais fácil. Mas somente vindo desse amor, dessa luz de Jesus, a gente consegue adentrar nessa casa. Essa casa, ela está cheia de sombra, de poeira, de teia de aranha. E o que é isso, Jéssica? É o perdão que a gente não dá. É o nosso ego, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. É aquela coisa que a gente acha que é amor próprio, mas na verdade é um orgulho, é um ego. A todo momento querendo se colocar melhor e maior do que as pessoas. Então quando a gente começa, quando a gente pede, vou voltar até o que eu falei no início, quando a gente pede a Jesus uma coisa, Jesus fala, não, minha filha, você está preparada, então vamos. E aí você começa a lidar com aquele tanto problema um atrás do outro. Você começa a ver um tanto de gente exaltar um monte de coisa sua. Uma pessoa vem do nada e te ofende, você fala, mas não foi isso que eu pedi para Jesus, não. Ele só está querendo te mostrar o que você tem por dentro. Porque se alguém olhar de cara ruim para mim e eu me sentir ofendida, não é a cara ruim do outro. É a minha ofensa que eu carrego dentro de mim. Então Jesus coloca uma pessoa exatamente para isso. Para que eu tenha contato com aquilo que eu sinto. E se aquilo que eu sinto é muito ruim, não culpa ninguém não. Porque é uma busca. Foi aquilo que a gente procurou com as nossas próprias mãos. Infelizmente. Foi tudo aquilo que a gente infelizmente foi cultivando. Foi criando. E ao longo de vidas passadas, mas falando nessa, principalmente nessa. Toda vez que a gente fala não para nós mesmos. E quando eu falo falar não para nós mesmos, é quando a gente deixa de vincar e de aproveitar o melhor. É quando a gente vem aqui e não sai daqui melhor do que a gente entrou, que é uma responsabilidade nossa. A gente está falando não para nós mesmos.
quando a gente deixa de se perguntar como a gente está, como aquilo me ofendeu, eu estou falando não para mim mesmo. Porque falar não para as pessoas, como a gente está sendo educado a falar, a gente vai se tornar uma pessoa chata. Mas falar sim para mim o tempo todo não é ficar me dando bons benefícios, não, sabe? Não é tipo assim, nossa, vou ali comprar um sapato sim pra mim. Nossa, deixa eu ali gastar mais que eu ganho sim pra mim. Eu tô dando sim pra mim, né? O sim que eu tô falando pra vocês hoje, porque a gente tá num lugar de aprendizado, é o quê? Quando eu falo sim pra mim, eu faço boas escolhas pra mim. Eu procuro entender o que está acontecendo comigo agora. Eu escuto o que a espiritualidade está me falando no aqui, no agora. Eu estou falando sim pra mim, eu estou me dando a oportunidade de crescer, de melhorar. Eu estou saindo da zona de conforto. E zona de conforto não tem nada. Né? A zona de conforto, todo lugar difícil. Porque é o fundo do poço. O fundo do poço ele é frio. Às vezes você fica quieto. Você não tem muito o que mexer. Mas às vezes é um lugar frio, úmido, triste. E que quando a gente vai subir, né, sair do fundo do poço, isso é até físico. Você está aqui. Pra você subir, você tem que fazer esforço. Não tem como alguém vir aqui te puxar. Até pra pessoa te puxar pelas mãos, dói os braços. Puxar, ai que dor, meu corpo doendo. Porque você estava lá acomodado. Então, de todas as maneiras, acostumem-se em sentir dor, em sentir angústia. Acostumem-se em chorar, isso faz parte. Mas não é acomodar-se, tá? Não acomoda com a dor, não, pelo amor de Deus. Mas acostume, é normal. É normal eu estar num sapo sozinho em casa e sentir angústia. Por quê? Porque a Jéssica, ser humana, ela tem necessidade de gente como se fosse comida. Então toda hora eu tenho que ter uma pessoa ali para conversar, não sei o quê. Ou é você, entendeu? Então, tipo assim, acostuma-se que chorar é normal. Você vai sentir dor, você vai sentir angústia. Mas pelo amor de Deus, não acomoda com essa situação. Diga sim para você quantas vezes você conseguir em um único dia. Mas às vezes a gente vai derrapar mesmo, às vezes a maioria das vezes. Mas se de 10 oportunidades a gente conseguir aproveitar pelo menos uma ou duas, a gente já está muito melhor do que uma. Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Gratidão a todos, a casa pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, realmente é um ambiente que me traz paz. Geralmente eu uso até um roteirozinho para eu poder desenvolver aqui o tema. E eu nunca preciso usar isso aqui porque